vilão que eu escolhi foi a toupeira, que é engraçado porque em inglês fica demola, fica mais de boa, traduzido a toupeira, então, né? E basicamente ele é o vilão dele é The Top. Hã? O apelido dele é The Top. Topeira, top, apelido de Ai. Meu Deus do céu. Agora sim, vou É esperar. difícil. Vai lá. Tu tá ficando Já muito falou, tempo. já. Tá convivendo muito comigo. Ao nível. Pois que quando eu sumo, reclamo. Quando eu apareço, ele tá passando muito tempo com a pessoa. É verdade. Decide. Ah, aquele do contra, né? Não. Não Ah, esquece de nós ter que furar o pneu do carro. mas ele. Isso dele, não o meu que nem fizemos da última vez. Ah, droga. Vou furar o pneu desse carro pra trancar ele. Pera, é o meu carro. É errando que se aprende. É muito bom, né? O nome dele é a toupeira, que ele é top. Aí, no caso, assim, a série, o jogo se chama Judgment, ele faz parte da série de jogos Yakuza, ele é um spin-off. Não é spin-off, ele é canônico, no caso. Eles falam spin-off, e spin-off, tipo, todos os filmes da DC agora são spin-off, por exemplo. Mas o que quer dizer canônico? Que é válido. Ele é válido pra história. Por exemplo, eu vou te explicar fillers de mangá, de anime é spin-off, no caso. Ou filmes. Vamos dizer agora que os caras fizeram John Wick 1, 2, 3 e 4 e vão fazer a série do Continental. Ah, que massa Continental, mas ele vai colocar. Não. Na verdade, a gente vai usar só a ideia do hotel, o nome dele vai ser Continental e ele tem agente secreto. Mas isso não tem nenhum personagem. O dono é outro. É porque ele se passa o gerente. nos anos... Não, mas mesmo se fosse Sim. isso, o dono é outro, gente, não tem ligação nenhuma. Mas não, aqui a gente não quer que isso seja uma sombra dos filmes principais. É uma coisa única, separada. Não. É um spin-off. Agora, o Continental, pelo que eu entendi, ele é para ser canônico porque é no passado, mas é para ser baseado... Tipo, ele não vai fazer nada que vai interferir no futuro dos filmes, entendeu? Uhum. Isso é para ser, então... Isso é uma coisa que já aconteceu. Mas é uma coisa verídica, sabe? É que nem tu pegar ele é canônico. Pegar o Mortal Kombat o anterior, o 11, tu fecha o jogo com todos os personagens. Mas ele só tem 2 finais canônicos. Isso, todos os outros finais são spin-off, digamos, nesse caso, assim. Eu vou dizer outra coisa. O que é mais fácil spin-off, por exemplo, filmes. Vamos dizer assim que tem Cavaleiro do Zodíaco. Você tem o anime Cavaleiro do Zodíaco e você tem os filmes. Mas aí não faz sentido porque o filme não tem só botaram 5. Mesmo as armaduras que eles usam não é a mesma armadura na época. Não faz importa. mal, é só uma aventura, um filme ali aleatório, né? Que eles estão lutando contra inimigos que eles queriam colocar. Já gastou dinheiro no cinema? E aí não? esse é spin-off. É. Agora, canônico, seus caras não. Ah, porque teve um momento em que eles estavam descansando, mas aí apareceu o inimigo. Ah, aí fizeram uma aventura, depois voltaram. Ah, então ele é canônico, porque não vai interferir na coisa. Mas esse vilão ele vai aparecer mais pra frente, ele volta. Aí é canônico. Star Wars tem muita coisa acontecendo agora. Tem séries a rodo. Sim. E aí fala, por exemplo, isso aqui... Ele chama isso aqui, por exemplo, isso aqui Star Wars pode dizer que é um spin-off, que é um quadrinho que não faz parte do Star Wars mais. Mas faz parte. Ele não é mais. Ah, a tá. Disney cortou fora. Ó, Disney, tá. É, quando ela comprou, ela escolheu todos os livros e quadrinhos. Ela ficou, não quero esse, eu quero esse. Literalmente isso. E aí, então, a série o jogo de Judgment não é um spin-off, é um outro jogo. É que spin-off, pode ser spin-off, mas é porque ele é canônico. Sim. Os eventos da série principal refletem, ele faz parte de um grupo, tipo, o pai adotivo dele, quem adotou ele é o chefe de uma máfia, né, de uma máfia japonesa, de uma família no caso. Certo. Ele não faz parte, porque tipo assim, ele se sente culpado pelo que aconteceu com os pais dele, então ele meio que ajuda o cara e ele vira advogado, assim, e sendo que o cara foi meio que ajudado por um mafioso. Mas nunca teve nada a ver de proteger eles, sempre foi, nunca teve Só antes. deram a mão pra ele. Só ajudou ele, o cara virou advogado. Depois aconteceu alguma coisa com um dos casos que ele conseguiu soltar um cara e depois esse cara matou. Então ele acreditava que tinha deixado livre um assassino. Mas ele acreditava que o cara era inocente, mas ele com um advogado ele conseguiu inocentar ele, mas ele era um assassino mesmo porque ele matou a mulher dele depois, esse cara. O que então acontece nessa história toda? Você é um detetive, então, porque ele abandonou o coisa de advogado. E o primeiro caso que aparece pra ele é 3 corpos de mafiosos de uma gangue rival, de uma máfia rival, apareceram sem os olhos, sem as órbitas, tipo, só aqueles vazios. E aí, por ter cavado buracos no rosto, eles começaram a chamar ele de toupeira. Não tinha nada a ver. E aí pensa assim,
não acharam e começaram. O que acontece? Então, eles acusam um capitão de família, que é da família do teu pai do tio, do cara que te ajudou. E o que acontece? As câmeras veem ele tava com esse cara antes, que ele ia meio que torturar ele, mas ele falou assim que eu não fiz isso. Eu bati nele, abri atrás da porta de trás do bar e deixei ele correr. Então ele morreu nesse momento ali, mas não fui eu. Ou tu consegue provar, que tu já não é advogado, mas é detetive, tu consegue provar que realmente não foi ele que matou o cara, tipo, um jeito meio louco, só que ele tá escondendo fatos. Aí eu não sei lembro de desenrolar todo da história, mas tem um momento em que começa a ter briga interna da família lá, e esse cara, ele não é um capitão, ele é meio que um tenente, assim, porque o capitão é o cara que te criou. Esse é Hamura, eu acho, se não me engano. Esse tenente, então, ele começa meio que... Quando está tendo problema, assim, começa a dar alguma confusão, ele meio que dá um golpe de estado, sei lá, um motim dentro da gangue. E aí tem uma briga entre o tenente, o capitão e você que é o detetive que tá lá. E nesse momento aparece um cara, ele já tinha aparecido antes. Botas de soldado, um colete de roupa de chuva, aqui assim, só fechado, com uma pistola. E o tenente, o Hamura, reconhece você, aí ele já levanta a pistola e atira contra porque o Hamura é testemunha do caso da topeira. Tipo, o detetive descobriu que o Hamura sabia um pouco demais. Não foi ele que matou, mas o detetive descobriu que o cara sabia quem matou. Só que a missão dele era provar que não foi ele que matou. E realmente, mas tu descobre que esse cara sabia quem matou, quem é que tirou os olhos dos caras. E aí o cara veio pra eliminar ele, então. E nisso o capitão se joga na frente pra salvar o tenente dele, tá ligado? Tipo, por que tu fez isso? Não, porque você está certo, eu falhei com a minha família, ele ter confiado em vocês, eu deixei vocês de lado. Os caras começam a bater nele e, meu, cara, pensa uma cena muito massa que, tipo, não é nada extra, são normal, são humanos normais, já coisa só artistas marciais. O cara bloqueia, atira na cabeça de um no outro, ele desvia, bate, ele bate com a pistola, tira ali, sabe? Falei, caraca, é uma cutscene muito foda, tipo, muito... Nossa, isso parecia muito Michael Bay. Muito John Wick, só que é que já tava pegando tudo fogo já. Já tinha. A explosão já tinha acontecido. A Michael Bay. Eu me lembro um pouco de John Wick, só que sem apanhando tanto. Porque sabe que o John Wick apanha bastante. Sim. E lá o cara atirava, se meu, e quando ele ia atirar de novo, cai, tipo, o instrutor não consegue. Os outros bandidos, os outros yakuza que ficam ali, tentam bater nele, ele foge. O que tu descobre, então? Ele, então, logo é um... Só deixa eu... O nome japonês nunca vou decorar. Ele era um chefe de polícia. Qual a história dele? Deixa eu só o nome. Ele é Kuroiba. Kuroiba era um tipo de detetive top, que ele subiu muito rápido. Ele era novo e subiu muito rápido na polícia. E qual era o esquema dele? Ele dava informações da polícia pra Yakuza, e a Yakuza ajudava ele nas investigações. Porque eles sabem quem são os criminosos. Quem foi o cara que roubou não sei o que, foi aquele cara lá. Certo. Aí eu falo assim, então a polícia vai fazer uma batida nesse lugar. Eles ficavam ajudando. Então, os Yakuza, especificamente os Yakuza daquela família, ou daquele clã, se safavam e ele criava assim, tipo, fazia prisões e diziam que o cara era, tipo, foda, ele pegava muitos bandidos, mas não especificamente um. O que aconteceu? Começou a ficar um pouco mais pra cima até o ponto deles pedir pra ele se livrar de corpos. Ele precisava arranjar três mafiosos pra fazer um experimento e depois se livrar deles. O que acontecia? Tinha um hospital que fazia testes. Eles estavam desenvolvendo um remédio milagroso. Só que eles tinham que fazer testes em pessoas. Então eles contrataram o toupeira para sequestrar mafiosos. E eles pegavam de gangues rivais para colocar meio que como se guerra entre gangues. E ele levava e acontecia. Os testes do remédio, quando dava errado, dava problema nos olhos. A falha era nos olhos. Então o que ele fazia? Ele matava os caras e arrancava fora os olhos. Pra não ter nada no social. Então ele era só um maluco que arrancava os olhos fora de mafioso. Muitos já que ele era tipo um justiceiro já. Aí você então começa a perceber a ligação do Hamura, que é o tenente, com o Topeiro. Tu descobre então que o Kuroiba, que é o chefe lá, o detetive-chefe, era o foda. E você teve a primeira luta com ele.
mas você não luta com ele como sabendo que ele é um vilão, você luta ele como um detetive, tu luta ele sendo a representante da polícia do Japão, assim, né? E Bishop Vermelho é muito foda, eu falei, cara, não tem como eu acho que é ele, porque, sabe, tipo, ele é muito forte. E aí no final, o ápice final é quando tá tudo cagado, errado, os médicos, um lá se entrega, morreu, porque na verdade o teu personagem, o teu cliente que você libertou e depois matou a esposa, ele caiu num golpe, na verdade, mataram e botaram a culpa nele. Então todo o teu motivo a tu ter desistido da advocacia foi tudo mentira. E quando tu descobre todo esse plot twist final ali, você enfrenta ele, mas com o capuz tipo, não coberto, é ele mesmo, assim, meu, e são duas lutas, assim, e é muito louco porque aí na janela tem Bruce Lee, porque ele pula no pilar do hospital e quer dar um golpe, assim. E o teu personagem bem é forte, então são dois foda, não fizeram o cara treinou a vida toda pra isso, porque ele começou a gostar disso, ele gostou de ter poder, a gente fala poder, e não só poder de polícia, mas um corpo forte para que ele pudesse se lutar. Mano, o jeito que ele se movimenta era muito massa. O cara vinha, não era tipo coisa foda, ele só desviava. Tipo o Wesker no 5. Hã? Tipo o Wesker no Resident Evil 5. Não, Não, digo tipo a questão de poder, assim. é, tá ligado? isso. Mas ele lutava tipo um John Wick, ele pegava assim, atirava na cabeça, né? Pra matar mesmo. Só que, questão de poder era mais assim. E era muito massa, tipo. E quando ele vê isso tudo ruindo, e tem um personagem que fez isso, ele começa a ver que é pirata, tá ligado? Porque pensa, o cara cagou tudo. E é mais. E o que ele me marcou mesmo é simplesmente ele. Antes de eu saber, antes de ele descobrir que era o detetive, é ele entrando com aquele colete no meio do tudo pegando fogo assim. E tu não olhando, ele já pega, tira, aí o outro se joga na frente e aí começa uma cena tipo ali a tiro. Eu falei, caralho, eu vou ter que enfrentar esse cara, tá ligado? Claro que. Caralho, eu vou ter que pular essa cutscene. Na luta não vai ser isso, né? Mas tem a cena, tipo, quando ele vai apertar, tipo, é claro, eu acho que ele já vem sem a arma e tu tira a arma dele, tu vai na porradaria, tá ligado? Mas, tipo assim, foi um personagem assim que me marcou porque, tipo, aquela cena foi muito. Eu acho que na época tinha acabado de vir John Wick, tava vindo meio que moda os filmes meio que de porradaria assim que não são tão loucos, mas são mais no mano a mano. Quando quer atirar, uma tira desvia um pouco aqui, aí tem que impedir o cara de atirar, os outros ficam disputando a arma, assim, sabe? Ficou muito assim. Ficou, por isso, o Toupeira é um vilão que me marcou. Era mais um jogo que eu gostei muito também. E no final eu vi porque ele era forte. E não é, ele era forte porque ele treinou, assim, não só porque o jogo quis, assim, sabe? O poder do protagonista. É, tipo, não, ele era porque ele treinou, isso dava pra ver que é nele, que ele era assim, e que ele quis sempre demonstrar poder, assim. Aí a Kuroiva, acho que o nome dele todo é Mitsuru Kuroiva, só pra dar um. Mas é Mitsuru Kuroiva, mas o Toupeira é a figura que me marcou. Depois ele sendo, beleza, o cara é forte, legal. Depois ele só com a touca sem entrar a touca, show de bola, mas ele, primeira vez, assim, aparecendo assim, sem mostrar o rosto, foi, tipo... Sensacional. Tipo, muito personagem, assim, saca? E no final era só um cara normal. Essa foi, então, a minha escolha. Toupeira, do Jotman. É isso aí.